Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Espíritas no Ar, no qual nós falamos sobre diversos temas à luz do Espiritismo. O convite fica porque o canal não é novo, a gente está sempre repostando lives ou postando lives novos, e agora nesse caso a gente está gravando uma série de vídeos a respeito deste livro. Esse ano nós estamos estudando O Consolador, que foi psicografado por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. É um livro muito interessante, no qual nós começamos a falar sobre a ciência. Semana passada, em 2 vídeos, a gente dividiu sobre a química, ou seja, esse já é a nossa terceira semana. Vamos falar sobre a psicologia, a sociologia, a filosofia, a cultura, a iluminação, a evolução e dor, enfim. É um material muito vasto. O Espiritismo é uma ciência, uma filosofia e uma religião muito extensa. É necessário, né, um requisito que nós continuemos estudando incessantemente para a nossa evolução, para o nosso entendimento, porque o estudo é o caminho. Essa semana nós vamos falar sobre a física. Nós estamos na página 23, se esse é o livro que vocês estão acompanhando da FEB, e é o item 1.1.2, que é sobre a física. Então, vamos lá. Seriam das questões 15 até a 26. São 11 perguntas que nós também vamos dividir em 2 vídeos. Ou seja, a gente vai até a questão 19, que já deram 2 páginas de anotações, né? Então, assim, para a gente poder entender e contextualizar tudo. A primeira pergunta vamos direto ao ponto. Existem espíritos especialmente encarregados da execução das leis físicas no planeta terrestre? Essa verdade é incontestável, ou seja, sim, existem espíritos encarregados das leis físicas no planeta Terra. E o homem poderá examinar e estudar constantemente, auferindo, né, que é tirar proveito de algo, isso significa auferir, o melhor proveito na sua rotina de esforços perseverantes. Porém, todas as definições do materialismo serão inúteis em face da realidade irrefutável, ou seja, não tem como contestar, dos valores transcendentes em todos os grandes fenômenos físicos da natureza. Ou seja, existem espíritos encarregados das leis físicas da natureza, sim. O que ele falou que, infelizmente, dado ao materialismo, serão inúteis refutar essas informações. E o que é o materialismo? O materialismo se opõe ao espiritismo, porque para o materialismo tudo é palpável, tudo é físico. Nada pode ser explicado além de uma inteligência que não esteja sendo vista, que não esteja sendo tocada. O materialismo, ele nega a existência do espírito e qualquer realidade além da matéria. E a gente começou a estudar isso no nascimento do espiritismo, que foram com as mesas girantes, né? Como que um objeto se mexe sem uma ideia inteligente por trás daquilo, né? E aí nós fomos crescendo com as comunicações mediúnicas, enfim. Ou seja, o materialismo é o total oposto do espiritismo. Então, para o materialismo, só a matéria existe, não existem fenômenos mediúnicos, a consciência é produto do cérebro, né? E não pertence ao espírito, não pertence àquelas emoções, aquela bagagem que a gente traz conosco desde outras encarnações. A vida termina com a morte, ou seja, a gente nasce, cresce, evolui, se reproduz e morre, e depois existe o nada, que é o ciclo, e não há finalidade espiritual, ou seja, o materialismo vem negando a existência dessas leis que estão fora dos nossos olhos visíveis e palpáveis, de que existe sim leis físicas que são comandadas pelos espíritos. A questão 16 eu achei muito interessante, porque eu tive que pesquisar um por um. As novas revelações científicas positivadas pelos professores Thomson. Então, quem foi Thomson? J.J. Thomson descobriu o elétron em 1897, provando que o átomo não era indivisível. Se você ficou curioso como eu fiquei, eu trouxe a imagem de cada um deles. Ele descobriu que o átomo não era indivisível. Então, fala de Thomson, fala de Rutherford.
Rutherford foi o pai da física nuclear, a gente até estudou ele no ensino fundamental e eu tive que voltar para ver. Ele derrubou o modelo do Thomson dizendo que o átomo tinha sim uma estrutura organizada. Ou seja, saímos do Thomson, vamos para Rutherford, que era este senhor. Thomson, Rutherford, Ramsay, William Ramsay descobriu a maior parte dos gases da tabela periódica. Ela não estava completa e ele abriu para novos elementos, né? Aqui ele também estudando os novos gases descobertos pela tabela periódica, que já foi falado nos outros estudos sobre a tabela periódica. E o SOD, que é de 1921, ou seja, foram de 1908, começou em 1897, foi para 1908, 1904 também, que eles eram concomitantes, e agora SOD em 1921, que ele trabalhou com Rutherford sobre a radioatividade. Ele compreendeu que um átomo pode se transformar em outro. Esse é o SOD. Tá até pequeno, eu não sei porquê. Ele é o mais jovem de todos, mas a foto dele na internet estava pequenininha. Então foram todos esses senhores que eu pesquisei na internet para mostrar para vocês, porque eu fiquei curiosa com os rostos deles. Então vamos lá, foram pessoas importantíssimas que descobriram um átomo, que o átomo não era indivisível, e depois ele foi divisível, descobriu sobre a radioatividade, descobriu sobre gases novos, ou seja, espíritos de alta envergadura, né? Então vamos lá. As novas revelações científicas positivadas pelos professores Thomson, Rutherford, Ramsay e SOD, entre outros no campo da física, sobre os átomos e os elétrons, a gente já estudou sobre os átomos e o elétron. O átomo é a parte menos indivisível, a gente descobriu que ela é mais divisível. Os elétrons são tudo que dentro do núcleo está negativado. São passíveis de fornecer o exato conhecimento de todas as etapas da evolução anímica, ou seja, que tem alma. O conhecimento deles é o suficiente para a gente entender isso? A ciência propriamente humana poderá estabelecer bases convencionais, o que é explicado pela ciência, ou seja, a ciência ela foi evoluindo ao longo do tempo com novas descobertas. Mas não a base legítima em sua origem divina, porquanto os átomos e os elétrons são fases da caracterização da matéria, sem constituírem o princípio nessa escala sem fim, que se verifica igualmente para o plano dos infinitamente pequenos. Ou seja, a ciência vai continuar se desenvolvendo, mas sem chegar naquela origem divina. Se o materialismo ele não for derrubado, a ciência vai sempre chegar nesse ponto do minúsculo, do minúsculo, do minúsculo, e chega uma hora que eu acredito que nos estudos mais pra frente, quando nós formos mais evoluídos, vai ter que ter uma explicação que não seja material. Bom, o que eu interpretei disso? A ciência por si só não reconhece nem alcança a causa primeira, a origem divina da realidade. É uma crítica ao materialismo científico, como a gente falou. Átomos e elétrons não são fundamentos últimos da matéria. O microcosmo também não tem um limite conhecido até agora. Então, essa foi a minha interpretação. E que a ciência é um instrumento, não há uma explicação total do existir. Isso eu achei até poético quando eu anotei. Vamos para a questão 17. Peraí que eu tô me enrolando nos meus papéis aqui. Esse aqui soltou e a gente vai pro próximo, porque esse meu livro também tá uma bagunça. Eu tô estudando outras coisas e o espiritismo ao mesmo tempo, e aí eu tô me enrolando. Mas espero que vocês não percebam. Na questão 17, como são considerados no plano espiritual os conhecimentos atuais da física na Terra? As noções modernas da física aproximam-se cada vez mais do conhecimento das leis universais, em cujo ápice repousa a diretriz divina que governa todos os mundos. Os sistemas antigos envelheceram. As concepções de ontem deram lugar a novas deduções. Estudos recentes da matéria vos fazem conhecer que os seus elementos se dissociam pela análise, que o átomo não é indivisível,
que toda expressão material pode ser convertida em força e que toda energia volta ao reservatório do éter universal. Mais pra frente ele vai perguntar o que é o éter. O éter é o princípio cósmico sutil, é a substância primordial anterior à matéria conhecida, origem da matéria de energia e fluidos espirituais. Com o tempo, as fórmulas acadêmicas se renovarão em outros conceitos da realidade transcendentes e os físicos da Terra não poderão dispensar Deus. Ou seja, uma hora Deus vai ter que estar envolto nesses estudos. Eu coloquei aqui tô fazendo um círculo gigantesco, porque uma hora vai ter que ter Deus. E o que é Deus, né? A gente não consegue entender, não consegue mensurar. Se um químico desse chega uma hora que dá um nó na cabeça dele, como é que dentro desses estudos eles vão encaixar a origem divina? Reintegrando a natureza na sua posição de campo passivo, onde a inteligência divina se manifesta. Então eles falaram, não poderão dispensar Deus nas suas ilações. Ilações seriam evidências. Eu fiz algum apontamento? Fiz. A ciência consegue explicar Deus? Existe? Existe ainda a possibilidade de explicar Deus? E eu fiz essa pergunta em várias redes, vários locais. E a resposta é não, porque Deus não é um objeto mensurável, né? Deus não é material. Nem um fenômeno repetível e observável, que são as condições básicas do método científico, que é a experimentação. Então, como a gente vai explicar algo que a gente não vê, que a gente não sente, que a gente não observa, que a gente não testa? Então, alguma hora vai ter que cair, a ciência vai ter que se ajoelhar perante o divino e dizer, eu não posso explicar isso de maneira empírica, né? A ciência não nega, mas a ciência não nega Deus, ela não alcança Deus. Ou seja, consegue explicar? Não, porque não consegue alcançar. Eu achei interessante também, como ele foi falando, que novos conceitos foram dados a novas realidades e a novas interpretações e a novos conhecimentos. Aí eu fui pesquisar as últimas descobertas científicas que eu achei relevante. No ramo da astronomia, nós tivemos mapas do universo bem mais detalhados. A gente está sempre descobrindo novas estrelas, novos planetas. Dezenas de novas espécies foram formalmente descritas. E eu acho que a gente tem bilhões e bilhões de insetos que a gente não faz ideia até hoje, que fazem parte de um ecossistema primordial naquela parte micro. Então a gente falou do macro e agora do micro. E o mar, que a gente não conhece absolutamente nada do mar, né? Então ainda tem muito para a gente aprender. Na biomedicina, as pesquisas sobre microbioma e terapias inovadoras, ou seja, a gente está sempre estudando e buscando novas maneiras de dar mais qualidade de vida para os pacientes que estão necessitando, passando por algum problema de saúde. E teve um até que antigo, que eu achei interessantíssimo, que ele foi desenvolvido até no Brasil, que para melhorar queimaduras de primeiro e segundo grau, ou segundo ou terceiro grau, eu não sei, queimaduras que eram muito coladas à pele, né? A pele se dissolveu bastante, eles estavam usando escamas de peixe dissecadas. Depois vocês pesquisam, isso eu achei interessante, foi campo de estudo do Brasil. O uso de inteligência artificial cada vez mais integrado à pesquisa científica, ou seja, a gente sabe que tem ferramentas de AI que estão sendo usadas para o bem, para o mal, mas que a gente pode perguntar para o ChatGPT, que a gente pode perguntar para o Gemini. Quando eu tinha alguma dúvida aqui e falava, não, olha a pergunta tal do Livro dos Espíritos, olha a pergunta tal da Gênese, olha a informação. Gente, bate exatamente aonde tá. Eu abri a página e tava ali. Ou seja, a inteligência artificial, ela não acha que ela vai substituir o homem, porque ela não tem o sentimento e a latência dentro dela. Eu falando poetamente, eu falando como poeta. Mas que ela tá ali para ser um caminho. É um caminho que a gente tá trilhando que é fácil, não fácil, mas que é como se fosse uma muleta, digamos assim. Então, o uso da inteligência artificial cada vez mais integrado à pesquisa científica e até para as máquinas, enfim, robôs que são feitos, cirurgias robóticas, né? A minha cirurgia, inclusive, foi uma cirurgia robótica, que eu fiz uma cirurgia de estômago.
e novos materiais que podem revolucionar a energia renovável e reciclável. Então, a gente já tem diversos estudos de como cada vez mais utilizar a radioatividade para diminuir o uso de energias fósseis, ou limpar águas e oceanos, ou reduzir o número de plástico que já foi tomado pelo mar inteiro, o oceano inteiro, que é muito triste. Mas a gente está tendo essas descobertas. Pouco a pouco a gente está chegando lá. Poderia ser mais rápido, né? Porque o planeta pede socorro, mas a gente tá caminhando sim, a gente tem que ser positivo aqui nessa live. A questão número 18. Onde o ponto imediato de observação para que a física reconheça a existência de Deus? E foi o que eu falei de novo, a ciência não nega Deus, ela só não pode explicar. Desde o ponto inicial de suas observações, a física é obrigada a reconhecer a existência de Deus em seus divinos atributos. Para demonstrar o sistema do mundo, o cientista não reconheceu o chamado eixo imaginário. Na filosofia e espiritualidade, o eixo imaginário, que também está em aspas, simboliza as dimensões invisíveis ou não materiais, né? Basta essa incógnita para que o homem seja conduzido a ilações mais altas no domínio do transcendente. A mecânica celeste prova a irrefutabilidade da teoria do movimento. O planeta move-se na imensidade, eu achei lindo isso. A matéria vibra nas suas mais diversificadas expressões, ou seja, o átomo ali está cheio de energia, como os nossos corpos conservam energia, como a natureza se renova, como o cosmos brilha em estrelas, ou seja, está tudo conectado, né? Quem gerou o movimento? Quem forneceu o primeiro impulso vibratório no organismo universal? Como foi criado os mundos? No nada foi criado do nada, foi uma estrela que explodiu. Mas como? Da onde saiu aquela força, aquele primeiro movimento? A ciência esclarece que a energia faz o movimento, mas a força é cega e a matéria não tem características de espontaneidade, ou seja, o nada não cria um nada, a gente já falou sobre isso. Então, a ciência esclarece que a energia faz o movimento, mas a força é cega e a matéria não tem características de espontaneidade. Eu coloquei aqui, ler sobre o sistema solar. O sistema solar se formou há cerca de 4,6 bilhões de anos. Uma nuvem gigantesca de gás e poeira começou a se contrair por causa da gravidade. E até então a gente não tinha nenhuma noção dessas coisas. A nuvem começou a girar. Como? Expliquem. Esse movimento de rotação foi conservado na Terra e na organização do momento angular. Um corpo em rotação tende a continuar girando a menos que uma força externa atue sobre ele. Então, foi essa nuvem que começou a girar e se formou devido a essa nuvem de gás que explodiu e deu o nome de sistema solar. Só na inteligência divina encontramos a origem de toda a coordenação e de todo o equilíbrio, razão pela qual, nas suas questões mais íntimas, a física da Terra não poderá prescindir da lógica com Deus, ou seja, não tem como separar Deus e física. Nós vamos agora para a nossa última pergunta, que é a 18. Eu anotei mais alguma coisa aqui? Não, isso aqui já é para a nossa próxima live. Ou seja, já tô eu comecei a estudar e eu fui indo atrás de mais informações. Esse livro é viciante, gente. Onde o ponto imediato de observação para que a física reconheça a existência de Deus? Ah, não, eu já li essa, que é sobre o sistema solar. Desde o ponto inicial de suas observações, a física é obrigada a reconhecer a existência de Deus. Tá, já foi respondida essa pergunta. As noções de física reconhecidas pelos homens são definições reais e definitivas? A gente já viu que não, que a ciência evolui, né? Essa é a base do espiritismo também. O espiritismo é, acima de tudo, religioso. Porque se o bem que nós fizermos dentro do nosso coração não estiver disponível para o próximo, tudo se perde. Nós seríamos egoístas. Mas tem que ter explicação científica, como eles estão dando aqui, citando cientistas, citando melhoramento, citando evolução, né, do homem.
Então, são definitivas? Os homens possuem da matéria conceituação possível de ser fornecida pela sua mente, compreendendo-se que o aspecto real do mundo não é aquele com que os olhos mortais podem abranger. Isso é uma coisa, quando você começa a estudar outras obras espíritas, eu fico imaginando a vida com outros olhos, porque nós temos os nossos sentidos, né? O paladar, o olfato, a visão, mas como devem ser esses sentidos? Quais outros sentidos a gente pode ter que não sejam esses? Com que olhos nós estaremos vendo as coisas? Porquanto as percepções humanas estão condicionadas ao plano sensorial, né? Sem que o homem consiga ultrapassar o domínio de determinadas vibrações. E a gente sabe que a Terra é um dos planetas no qual a vibração é uma das mais baixas, né? Nós somos uns planetas mais primitivos, nós somos um mundo de provas e expiações. Não é um planeta primitivo, porque de tudo que a gente já passou, né? Desde o homem das cavernas, até a evolução do fogo, até a revolução industrial, revoluções sociais, olha o quanto a gente já caminhou. Mergulhadas nas vibrações pesadas dos círculos da carne, a gente é muito material, a gente é muito apegado às coisas terrenas, a gente não consegue nem se separar da morte, né? A gente é muito palpável, a gente ainda é muito ganancioso, a gente só trabalha para viver e vive para trabalhar. A gente pouco consegue estabelecer conexões reais, né? Então, mergulhadas nas vibrações pesadas dos círculos da carne, as criaturas têm notícias muito imperfeitas do universo, em razão da exiguidade dos seus pobres 5 sentidos. Então, por isso que a gente cria lunetas para observar planetas e o céu e tudo, porque os nossos olhos não conseguem ver. Por isso que a gente cria microscópicos, né? Eu fico imaginando os animais, a audição dos animais, os sentidos dos animais já são outros dentro desse plano, né? Então não tem nem como comparar o olfato de um cachorro com o nosso. Então aí já está um exemplo. É por isso que o homem terá sempre um limite nas suas observações da matéria, força e movimento, não só pela deficiência de percepção sensorial, como também pela estrutura do olho, ou seja, a maneira como a gente enxerga as coisas, onde a sabedoria divina delimitou possibilidades humanas de análise de modo a valorizar os esforços e as iniciativas da criatura. Então, está escrito aqui o seguinte: nós enxergamos o que nós temos que enxergar e depende de nós mesmos criarmos artifícios para que essa evolução ocorra. Então, graças a cientistas como aqueles, nós hoje podemos ter uma vida mais digna no sentido da eletricidade, no sentido do bem-estar, no sentido da saúde, no entendimento dos planetas, de como a gente se relaciona o micro e o macro no cosmos, né? Então, a sabedoria divina... Nossa, eu tô olhando tudo errado, gente, hoje. O que tá acontecendo? A sabedoria divina delimitou as possibilidades humanas de análise, de modo a valorizar, aqui está a palavra, ó, valorizar, vou até apertar mais ainda, valorizar, os esforços e iniciativas de cada criatura. E ninguém nasceu sabendo tudo, né? Se a gente tivesse nascido sabendo tudo, a gente não estava aqui na Terra. A gente está aqui para aprender, para estudar. Nós não somos físicos, provavelmente a gente não vai descobrir um elemento químico hoje nem amanhã, mas cada um tem o seu dom, cada um tem o seu trabalho, cada um pode fazer uma descoberta, né, um estudo importante, né? Falar sobre o espiritismo aqui eu acho que é um papel que eu tô me dando. Nossa, eu tô se dando esse papel. Não, eu acho muito importante que a gente esteja aqui juntos estudando isso, fazendo parte disso, né? Tendo essa troca, eu leio todas as mensagens, eu divulgo esse material. Então a gente não pense que a gente tem que ser um físico para ter que mudar o mundo, que a gente tem que ser um químico, que a gente tem que ser um médico. A gente está onde deveria estar. Cada trabalho é importante. Todos nós estamos em comunidade, em fraternidade, ajudando uns aos outros.
E é isso que importa, que a gente foque no nosso trabalho, que a gente foque no nosso estudo, que a gente foque na nossa evolução, porque nós precisamos uns dos outros para seguirmos nessa trilha, né, que é a descoberta, que é o caminho. O caminho é caminhar, né? O caminho se faz ao caminhar, que é a evolução inconstante, porque a gente não para de evoluir, Deus não para de criar, nós estamos nunca ociosos, né? Ansiosos um pouco, mas ociosos nunca estaremos, porque o estudo, o aprendizado, os esforços, a iniciativa tem que vir das criaturas, tá? Semana que vem a gente vai falar sobre o éter, que tá muito interessante. Se a substância é igual em todos os planos do mundo, se existe uma lei de equilíbrio, né? Se as leis de gravitação são iguais em todos os planetas. Então, o estudo da semana que vem fica aí para você acompanhar aqui no canal, para a gente estudar junto. E, enfim, esses foram os apontamentos que eu gostaria de ter deixado hoje, né? E semana que vem a gente está junto. Depois da parte da física, né? A gente começou pela química, depois da parte da física a gente vai para, se eu não me engano, para psicologia, para biologia e depois para psicologia. Eu já tô lá na frente. Já estudei, tô fazendo meus apontamentos, enfim, isso que é importante, essa troca, estarmos aqui, Jesus nos abençoando, agradecendo a Deus por todos os espíritos superiores que nos auxiliam, que nos dão essa oportunidade de estarmos aqui estudando hoje, que nossa mente esteja sempre aberta para o diferente, para novas ideias, para novas trocas de energia, e que saibamos apreciar esse tempo que temos aqui na Terra, porque não sabemos quando ele irá se extinguir, então que ele seja de maneira proveitosa para nós e para o próximo. Uma breve prece, que Jesus nos abençoe, fiquem com Deus essa semana. Semana que vem estaremos juntos novamente. Um abraço, tchauzinho.